Sr. Arquiteto, prazer em vê-lo. Senhor Professor Epifânio, Presidente do MIL e ANAMI, Senhor Professor António Vaz Teixeira, Professor Pinheiro de Alunos, Senhor Professor Manuel Patrício, Sr. Dr. Miguel Real, meus caros amigos, se me permitem saudar 3 ou 4, o Sr. General Cassiano, o nosso querido amigo Dr. Fernando Nobre, o Dr. Gentil Martins, o Sr. Dr. Eugênio Ribeiro Rosa, Presidente do Conselho Supremo, Presidente Emérito do Conselho Supremo da Sociedade Histórica, Dr. Duarte Cruz. Muito obrigado pela presença de todos neste fim de tarde. Portanto, hoje em conjunto vamos celebrar o 4º aniversário do MIL, Movimento Internacional Lusófono, presidido pelo nosso amigo Renato Epifânio, bem como o lançamento do número 12 da revista Nova Águia. O Dr. Renato Epifânio, enfim, dirigirá a sessão e apresentará os conferencistas, bem como dirigirá a seguida breves palavras. Dr. tem a palavra. Muito boa tarde a todos os presentes. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Dr. Latão Trónio, Presidente da Sociedade Histórica da Província de Portugal, ter aceito presidir esta sessão, onde, como foi dito, se assinalam 2 datas que para nós são muito caras. Por um lado, uma data que tem a ver com o MIL, não propriamente o 4º aniversário, mas o 3º. O 3º ano, do ponto de vista formal, já que, como saberão muitos de vós aqui presentes, o MIL nasceu formalmente ainda na esteira das comemorações do centenário do nascimento de Agostinho da Silva, que decorreram por todo o ano de 2006, ou por boa parte do ano de 2007, mas nos primeiros tempos manteve-se no registro informal e só em 2010, no dia 15 de outubro, deu esse passo da formalização. Por outro lado, hoje também lançamos o 12º número da nossa revista, Nova Águia, que enfim é outra face deste projeto. Eu não consigo ver a Nova Águia sem o MIL e o MIL sem a Nova Águia, porque enfim, estou desde o início neste projeto, e sendo 2 faces de uma mesma moeda, são 2 faces diversas, mas, não obstante, ou por isso mesmo, são 2 faces plenamente complementares. A Nova Águia é uma revista de cultura, não é, nunca foi, nunca será uma revista de propaganda, é uma revista de cultura que procura preservar, enfim, as grandes figuras do nosso passado, nessa premissa, enfim, para nós é óbvio que qualquer um de nós, e por extensão qualquer comunidade, se não preservar devidamente a sua memória histórica, não cuidará do seu futuro coletivo. E, porventura, o que estamos hoje a passar, e esse é um diagnóstico que ainda temos presente da geração da Renascença Portuguesa,
A crise que estamos a passar hoje, porventura, tem nessa situação uma das suas razões maiores, se não mesmo a sua maior razão. O MIL, inspirando-se no ideário dessas grandes figuras que pensaram a Portugalidade e por extensão a lusofonia, tem naturalmente uma dimensão mais operativa, mais pragmática, arrisca mais, por vezes erra, estatela-se, como acontece com as pessoas ou com as entidades que arriscam, não ficam em cima do muro, como se costuma dizer, mas tem-se levantado sempre e procura, o essencial, manter esse ideário, esse horizonte em vista, do reforço dos laços entre os países e regiões do espaço de língua portuguesa, no plano cultural, desde logo, mas também no plano social, económico e político, de facto, tendo em vista esse horizonte da criação de uma comunidade lusófona, de uma cidadania lusófona. De resto, hoje também irei anunciar em primeira mão a realização do segundo Congresso da Cidadania Lusófona, que o MIL irá promover, tal como aconteceu este ano, dia 23 de abril, na Cidade de Geografia. O mesmo ocorrerá no dia 16 de abril de 2014, onde iremos realizar, no âmbito da PAS, Plataforma Ativa da Sociedade Civil, o segundo Congresso da Cidadania Lusófona. E, portanto, eu irei aqui, muito brevemente, assinalar esse Congresso também e dando uma palavra final sobre a Nova Águia, sobre este número em particular. Não me irei estender muito, já que para falar sobre a Nova Águia nós convidámos uma insigne troika. Eu tenho, de uma forma um pouco provocatória, lançado esta ideia, mas que tem tido o seu caminho. Quando falamos dos maiores autores vivos da filosofia portuguesa, os primeiros nomes que me ocorrem são o professor António Brás Teixeira, o professor Miranda Gomes e o professor Manuel Ferreira Patrício, pessoas que, honra-nos muito dizê-lo, têm colaborado na Nova Águia desde o início, são também sócios honorários do MIL, e, enfim, é também com muita honra que os temos aqui hoje para nos falarem sobre este número em particular. Mas, enfim, sobre este terceiro aniversário e sobre este ano em particular, 2013, relativamente ao MIL. Gostaria de recordar que o MIL começou este ano mudando a sua sede nacional. Após 2 anos sediados na Sociedade da Língua Portuguesa, fomos, entretanto, acolhidos pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal, aqui neste palácio. Fomos acolhidos como irmãos siameses, nas palavras do Presidente da Sociedade Histórica, Dr. Géla Controni, que ele referiu e que eu aqui cito. O que é bem verdade. Como foi defendido pela Renascença Portuguesa e na sua esteira pelos nomes maiores da filosofia portuguesa, sem autonomia cultural não pode haver autonomia política. Ou seja, o fundamento maior da nossa independência só pode ser cultural. Daí de resto toda a importância, a nosso ver, da lusofonia. Ao olharmos para nós próprios, verificamos que é isso, desde logo, que nos singulariza enquanto povo, a língua portuguesa. Uma língua que, entretanto, se estendeu aos 4 cantos do mundo e que é hoje falada por mais de 200 milhões de pessoas. Lamentavelmente, em Portugal, como por esse mundo fora, há ainda muita gente que não percebeu. É o Portugal dos pequeninos que temem persistir no século XXI. Por isso, não espanta o estado a que chegamos. Pela mão daqueles que temem a pensar pequeno, entramos na Comunidade Económica Europeia desprezando todo o espaço lusófono e hoje estamos na União Europeia numa posição cada vez mais subalterna, à espera, segundo alguns, que a Alemanha em particular nos salve. A salvação, porém, não virá da Alemanha, não virá de qualquer outro país, nem dessa União Europeia cada vez mais desunida. A salvação, a ver, só poderá vir, a nosso ver, de nós próprios. Temos que de novo olhar para nós próprios e reencontrar-nos. Ao olharmos de novo para nós próprios, não ficaremos todavia circunscritos a Portugal,
mas alargaremos a nossa visão a todo o espaço da lusofonia. É esse o fundamento maior do nosso futuro. Portugal terá tanto mais futuro quanto mais apostar nesse caminho da convergência lusófona que o MIL tanto tem defendido. Sempre soubemos que este era um caminho longo. Por isso, de resto, costumamos dizer que o MIL não é para sprinters, mas para maratonistas. Esse caminho da convergência lusófona tem sido ainda muito incipiente. Atrasado tem sido por políticos que teimam em pensar pequeno, por mais que proclamem que a nossa pátria é a língua portuguesa. Com a eterna desculpa da falta de verbas, quando por vezes não é necessária qualquer verba, apenas vontade política e desígnio estratégico, temos sucessivamente adiado a próxima etapa desse caminho, o real reforço dos laços entre os países e regiões do espaço lusófono, no plano cultural, desde logo, mas também no plano social, económico e político, conforme o MIL tem reclamado desde a sua gênese em 2008. Falta, desde logo, a consciência de uma cidadania lusófona. Por isso, o grande evento que o MIL promoveu em 2013, no âmbito da PASC, Plataforma Ativa da Sociedade Civil, foi o primeiro congresso em cidadania lusófona, agregando associações da sociedade civil de todo o espaço da lusofonia. Enquanto não nos assumirmos todos como cidadãos lusófonos, não haverá real convergência. Enquanto não for a sociedade civil a assumir as rédeas dessa convergência, não haverá, a nosso ver, real caminho. E daí, de facto, termos já agendado a realização deste segundo congresso, enfim, tendo consciência que este caminho não se cumprirá propriamente com ingressos, ou congresso, ou com outros eventos. A esse respeito, também gostaria de dizer que, por muito importantes que sejam realizações ou eventos como os dois, e o MIL, ao longo de todos os anos, tem promovido múltiplos eventos, enfim, só em lançamentos da Nova Águia já são mais de 3 centenas de sessões por todo o país, e algumas delas extra-fronteiras. A meu ver, o que mais singulariza e mais justifica o MIL não é propriamente essas centenas de eventos, nós não somos uma entidade que tem essa vocação, ainda que também os promova, mas aquilo que mais nos singulariza, dizia, é a nossa visão e a nossa voz, e que é cada vez, enfim, tenho a legitimidade de dizer, pelo menos de defender, é cada vez mais necessária. Se nós, por exemplo, atendermos ao que se tem passado hoje a respeito das relações luso-angolanas, verificamos, de facto, a inmaturidade, a incultura, a falta de visão estratégica da nossa classe política e jornalística, não apenas da nossa classe política, que tratam assuntos de Estado, que tratam desígnios estratégicos como se fossem crianças sem qualquer maturidade, sem qualquer visão histórica. Como se, de facto, estas alianças estratégicas que nós defendemos no espaço lusófono não fossem a montante e a jusante entre os povos e não nunca entre os regimes. Mas, dito isto, e salientando, essa é a minha visão, que de facto o que mais singulariza e justifica é essa visão e essa voz que se tem fortalecido ao longo destes anos. Nem por isso estes eventos deixam de ter também essa importância, em particular estes congressos de cidadania lusófona que nos propomos realizar com essa periodicidade anual. E daí dizia, de facto, estar já marcada a data do segundo congresso de cidadania lusófona, será no dia 16 de abril, de novo na Cidade de Geografia de Lisboa. Uma vez mais coordenado pelo MIL e pela Sfera Mundi, Museu do Mundo. A Luísa Jandarinho, a esse respeito, uma nota, não pode estar presente, ela também faz parte da direção da revista. Temos connosco o Miguel Kelman, que acompanha a direção da revista. No caso, a Luísa pediu-me para endereçar também todos vós uma palavra de agradecimento pela vossa presença. Portanto, dizia eu que esse congresso será coordenado pelo MIL, em parceria com a Sfera Mundi, no âmbito da paz, e pretendemos com ele sedimentar esse novo conceito de cidadania lusófona, ampliando ao mesmo tempo a plataforma de associações lusófonas, que entretanto criada neste primeiro congresso, que
congrega já cerca de uma centena de associações da sociedade civil de todo o espaço da lusofonia, dando em particular resposta à seguinte questão: que prioridades na cooperação lusófona? Um ano após termos lançado esse novo conceito de cidadania lusófona, ainda há muita gente com efeito que o estranha. Assumimos naturalmente como cidadãos portugueses, por um lado, e como cidadãos do mundo, por outro. Assumimos ainda, com a mesma naturalidade, no nosso caso, como cidadãos portugueses. E tudo isso, certamente, está muito bem. Mas ainda não nos assumimos tão naturalmente como cidadãos lusófonos. Seguindo o célebre slogan inventado por Fernando Pessoa, para quem relembramos a nossa pátria é a língua portuguesa, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Chegará, essa é a nossa esperança, mais do que isso, a nossa convicção, chegará o dia em que naturalmente nos assumiremos todos como cidadãos lusófonos. Tal como ocorreu no primeiro congresso, também neste se entregará o Prémio de Personalidade Lusófona, promovido pelo MIL com o patrocínio do Instituto Internacional de Macau. Depois já temos premiado o embaixador Lauro Moreira, embaixador brasileiro, o bispo timorense, todos conhecido, Dom Carlos Ximenes Belo, o professor Adriano Moreira e, mais recentemente, o engenheiro Domingos Simões Pereira, o ex-secretário executivo da CPLP. É a nossa intenção, enfim, que ainda iremos colocar aos órgãos próprios do MIL, do Conselho Consultivo, homenagear este ano o Ângelo Cristóvão, o primeiro presidente e fundador da Associação Pró-Academia Galega de Língua Portuguesa, em reconhecimento do seu incansável trabalho em prol do reforço dos laços entre a Galiza e a lusofonia. A Galiza faz parte do direito próprio da comunidade lusófona, independentemente do seu estatuto político no Estado espanhol, que não nos cabe a nós questionar. Eis, a nosso ver, deveria igualmente ser reconhecido por todos os Estados da CPLP, a começar pelo Estado português. Tal como aquele que decorreu em abril de 2013, também o segundo Congresso reunirá uma série de personalidades que, na teoria e na prática, muito se tem batido pelo reforço dos laços entre os países e regiões do espaço da lusofonia, no plano cultural, desde logo, mas também no plano social, económico e político. Enfim, não vou antecipar, até não temos ainda o programa devidamente sedimentado, mas, enfim, muito em breve, ainda esta semana, porventura, iremos começar a publicitar o Congresso e iremos também dar a oportunidade para que as várias associações da sociedade civil se possam inscrever no mesmo e possam nele participar. Uma palavra final relativamente à Nova Águia. É nesta terça-feira, no Palácio da Independência, em Lisboa, lançado este 12º número da revista semestral Nova Águia. Este número tem como figura de capa António Quadros, no qualificado dizer de Miranda Gomes, o rosto mais visível da filosofia portuguesa. Mas, como sempre tem acontecido desde 2008, houve espaço para evocar outros autores e abordar outros temas. Mesmo que nos tivéssemos detido na evocação de António Quadros, nos 20 anos do seu falecimento, também este número da Nova Águia teria, porém, plena justificação. Desde logo, porque, ao longo de todo este ano, não houve nenhuma outra revista cultural que tivesse dado o devido destaque à efeméride, ou sequer referido a inauguração, a 13 de julho, da nova sede da Fundação António Quadros, onde tivemos a honra de estar presente e onde voltaremos, posso também desde já anunciar, no dia 16 de novembro, iremos estar presentes na Fundação António Quadros, no dia em que, de resto, se irá também entregar o prémio que a Fundação António Quadros anualmente promove, alternadamente entre filosofia e literatura, penso que é o caso. De resto, o prémio de filosofia foi entregue nesta mesma casa ao professor Afonso Rocha, da Universidade Católica do Porto, há 2, 3 anos, e este ano a premiada será a escritora Teolinda Gerson, na área de literatura, obviamente, e esse prémio será entregue no dia 16 de novembro, data onde também iremos apresentar este número da Nova Águia. Há quem considere que é por má vontade, mas eu, talvez por ser demasiado ingênuo, considero que essa atitude por ignorância.
A maior parte das pessoas ignora os rostos da filosofia portuguesa, o que não admira, dado que todo o nosso sistema de ensino e, porventura até, sobretudo, mediático, continua, salvo as sempre honrosas exceções, a promover essa ignorância. Aí, a esse nível, diria que, de facto, há uma má vontade deliberada em promover essa ignorância. O que até se compreende. Se, como já aqui referido, se uma das teses maiores da filosofia portuguesa é que sem autonomia cultural não há independência política, então julga a nossa classe governante ou desgovernante para dissolver de vez a nossa independência política, nada melhor do que minar o mais possível as raízes da nossa autonomia cultural. Nisso, a nossa pseudo-elite político-cultural tem sido lúcida. Sabe que é no plano cultural que se ganham ou perdem as grandes batalhas. Por isso, coerentemente, as revistas culturais da situação desprezam a filosofia portuguesa, promovendo antes um oco e bacoco universalismo perdoe-se a referência, à McDonald's. Para tal, cometem até as maiores falsificações históricas, continuando a atribuir, por exemplo, a Sócrates a célebre asserção: não sou ateniense nem grego, mas sim um cidadão do mundo. Na Grécia, porém, nem todos parecem seguir essa progressista lógica do hambúrguer. Há quem ainda se afirme como grego e lute pela independência e dignidade política do país. Como o próprio Sócrates explicaria, certo bem melhor do que eu, a única forma de um grego se afirmar a jusante cidadão do mundo passa por se afirmar a montante como um grego. Obviamente, o mesmo vale para nós portugueses. Por isso, não desistimos de nos afirmar como portugueses e de, através da nova área, cultivar a nossa singular autonomia cultural. Não em prol de um qualquer nacionalismo estrito, como a miúde, nos acusam os mais estreitos de vista. Tanto mais porque, como eu e muita gente tanto tem insistido, a afirmação da nossa singularidade cultural não poderá se não levar ao reforço gradual dos laços com os restantes países e regiões de língua portuguesa, ou seja, ao transnacionalismo lusófono que o MIL tanto tem defendido ao longo destes anos. Obrigado. E agora, antes de dar a palavra ao professor António Vaz Teixeira, ao professor Pinheiro Gomes e ao professor Manuel Ferreira Patrício, que se irão pronunciar sobre este número da nova águia, eu pediria ao Dr. Fernando Nobre que se dirigisse aqui ao palanque e dissesse algumas palavras à assistência. O Dr. Fernando Nobre, como todos sabem, é o presidente honorário do MIL e é com muito gosto que temos aqui hoje. Dr. Fernando Nobre. Boa tarde a todos, minhas senhoras e meus senhores, ilustres palestrantes. Como se diz na gíria de médico, louco e filósofo, temos todo um pouco. Eu não sou filósofo, tenho uma profunda admiração por vós, vindo de alguém que se poderia definir, tirando o facto de ser médico e cirurgião, é de ser um operativo, um operacional. Mas eu acho que é na conjugação da mente e da ação que poderíamos talvez encontrar o perfeito equilíbrio que pudesse, de algum modo, voltar a desenhar um signo para esta pátria que é nossa. Das pessoas presentes na mesa, conheço duas pessoas já há muitos anos, meu querido amigo, o Dr. José António, que saúdo efusivamente, com muito carinho, o meu querido amigo Renato Epifânio, que teve a ousadia de me convidar com a aprovação, penso eu, não sei, da maioria da direção do MIL, para ser o presidente honorário deste movimento, muito me honra, porque como está aqui escrito, ao que ao cabo o MIL tenta e de maneira extremamente expressiva e dinâmica dar corpo a um sonho de um homem que eu tive a honra de conhecer, não só em casa, em sua casa, como recebendo múltiplas das suas folhas A4 de reflexão, esse homem insignia português que foi Agostinho da Silva. Depois, quando o Renato Epifânio transmitiu-me este pedido meu, é evidente que foi com toda a honra que eu aceitei, consciente que eu não poderia agradar na grega e italiana, até por opções pessoais
que eu fui tomando ao longo da minha vida, e como dizia também há pouco, somos aqueles homens que não arriscamos andar, por vezes, no fio da navalha, o que obriga a assumir riscos, mas sempre em nome de causas bem definidas. E esses homens depois demonstram ser, quando não atingidos os objetivos pelos quais se bateram, recusam todo e qualquer cargo honorífico e retomam o seu andamento de sempre. Como português sou e orgulhoso de ser, já posso general saúde com toda a gentileza, assim como o meu querido amigo, aqui colega, Sr. Martins. Como português sou e orgulhoso de ser, dizia eu, quanto mais deambulo por este mundo e faço permanentemente, mais me interrogo sem encontrar a solução à resposta que me satisfaz. Temos ali o brasão, se conhece a outra história, que é o brasão da dinastia de Navis. Temos nessa dinastia um rei que foi talvez a maior estratégia que tivemos, tirando a fundadora, desde sempre. O insigne rei é o rei Dom João II, o homem que tinha por simples divisa pela lei e pelo povo. Quanto mais deambulo, menos compreendo. E permitam-me, já que sou um operacional e que passo a minha vida permanentemente em deambulação por este planeta, que vos invoco 2, 3 testemunhos. Vão perdoar, mas talvez a minha razão de ser presidente honorário de mim e de estar aqui hoje é porque eu ando. E quanto mais ando, mais orgulho tenho em ser português, independentemente de outras raízes que tenho dentro de mim. Este ano estive em São João da Mina, no Ghana, em Elmina, e cheguei há 3 dias de Calcutá, na Índia, e parto depois da manhã para Moçambique. Quando nós pensamos na Índia, pensamos imediatamente, todos sabemos, Goa da Moídia. Estamos totalmente errados. A Índia para os portugueses foi muito mais que Goa da Moídia. E foi nomeadamente Calcutá, onde chegámos por volta de 1507, já chegamos a Bangladesh, a Chittagong em 1508, e desde 1535 que implementámos presença física no extremo leste da Índia, em Calcutá, ao ponto que, por volta de 1560, o imperador mongol, Akbar, o Grande, solicitou que 2 capitães portugueses que estavam na zona de Mandela, em Hubli, se deslocassem até a sua capital, na proximidade da Agra, onde está hoje o Taj Mahal. E os nossos 2 capitães foram para falar com o imperador mongol, que de imediato lhes concedeu autorização para que em Bandel se pudesse não só instalar e criar uma cidade, uma vila portuguesa, como também erguer o que é hoje uma basílica menor, por reconhecimento do Papa João Paulo II em 1981. Em Bandel está lá, pois, uma basílica, feita por nós a partir de 1599 e terminada em 1635. Com um carinho e com um reconhecimento de todas as comunidades religiosas da Índia pelo nosso feito. Foi um feito. Em São Jorge da Mina, no que eu esperar dizer, está lá o famoso castelo mandado erguer por El Rei Dom João II. Mas nós, se formos a Jessore, Bangladesh, ou se formos para a Myanmar, ou se formos para o Quênia, ou se formos para toda a região do Índio, nós sabemos que deixamos lá a raizinha em paz. E daí eu ter dito no Congresso Afro-Feminino, que decorreu este ano, após a intervenção do meu querido também amigo professor Adriano Moreira, que, tirando os 3 alicerces que ele punha para alavancar o destino dessa pátria, que é todos nós, havia uma outra alavanca que tem sido menosprezada, esquecida, e que provavelmente é nela, com o nosso mar, e seria oportuno, já depois de termos perdido os últimos 20 anos, que não perdêssemos os próximos 20, poderíamos de certeza reafirmar uma identidade cultural e histórica de que tanto carece.
E essas comunidades não são só as nossas comunidades recentes, mas são, sobretudo, quanto a mim, as comunidades antigas sedentas de reconhecimento e de carinho da nossa parte. Não nos esqueçamos que até finais do século XVIII, em todo o Índico, a língua comercial era cristã, o papiamento, a língua português, independentemente de nós já termos sido escorraçados pelos holandeses. E é nessa visão histórica, efetivamente, como dizia o Renato Epifânio, e nessa abordagem cultural de todo um património que é o nosso, que nós devemos seguramente batalhar. Era a visão do Agostinho da Silva, que tanto a defendeu, e é essa visão ímpar do Milo. O Milo que eu acompanho, devo dizer, de longe, no meio das minhas andanças, tem feito uma obra notável, disse bem o Renato. Essa revista, evidentemente, é também uma componente importante do Milo. O Milo tem estado a espalhar a sua mensagem, tem estado a alargar os seus horizontes e nisso contribui para que haja de algum modo ainda uma esperança. Dizia eu, não conseguia entender como é que um povo como o nosso, que foi efetivamente respeitado nos quatro cantos do mundo, ao ponto que na Tailândia ainda hoje, quando há uma cerimónia, o embaixador de Portugal é tratado como um grande ao nível do patamar do embaixador norte-americano e do embaixador russo, porque as autoridades tailandesas não se esquecem que o primeiro depósito comercial do Rei de Sião foi o nosso. E por isso, para eles, Portugal é um país de respeito, é um país que merece respeito. E pelo visto não merece respeito, sobretudo por nós próprios, que tanto enxovalhamos, que tanto denegrimos, que tanto destruímos com um pessimismo sistemático. Sou de um povo capaz de feitos enormes. Passaria horas a relembrar os fortes de Lamu, os fortes de Solor e de tantos outros quando eu andei, da extrema Ásia até o interior do Brasil, ou Colónia de Sacramento, no Uruguai, onde também estive este ano. E quando estamos nesses sítios, se por um lado temos um sentimento de profundo orgulho de sermos o que somos, por outro lado sentimos como um peso enorme numa canga que nos parece esmagar, sem compreendermos porquê. O porquê que desde o mês de 1807 começámos a ser como uma espécie de próprio protetorado da Inglaterra, para sermos hoje um protetorado da Troika, seja ela como for definida. É tempo da responsabilidade dos nossos atores políticos, seja qual, é tempo de uma visão estratégica, de desígnios estratégicos, que queiramos todos aceitar, 3, 4, não mais, não vale a pena uma grande expressão, para que possamos todos, em nome de uma cidadania lusófona, na qual Portugal tem de certeza um lugar que é o seu, com pai e mãe de toda essa comunidade que se espalhou pelo mundo e da qual eu também sou herdeiro, com as minhas raízes cavindas brasileiras e outras, para que nós possamos, enfim, de novo olhar para um futuro sem medo, sem vergonha, ouso dizer. E por isso, meu querido amigo, o Renato Epifânio, meu querido amigo, a doutora Zélia Canfrão, é com muito orgulho que estou aqui hoje convosco. Lembro-me a primeira vez que visitei essa instituição, a Sociedade Histórica da Imprensa de Portugal, guiado pelo então seu presidente, o Jornal São Lemos, que me foi mostrar a sala dos conjurados e a muralha fernandina. E é nesses exemplos não revivalistas de um passado sedutor, mas buscando nessas nossas raízes a força suficiente para nos voltarmos a reerguer como povo, como nação e sobretudo como imagem simbólica de uma vontade indomável que foi aquela del rei Dom Afonso II. Como ele dizia, e gosto de repetir, ao tempo da coruja e ao tempo do falcão. Acho que já chega do tempo da coruja. Eis chegado o tempo, com todos nós, uma liberdade,
com todos aqueles que ainda amam esta pátria, porque uma pátria se trata, sem, enfim, adjetivações negativas que possam estar ligadas a esse nome, pátria, para que nós possamos de novo, talvez, ainda, não sei se temos a minha evidência, fazermos de novo que esse povo e que esse país abra as asas, olhe para o seu oceano, olhe para as suas comunidades, olhe para o seu setor produtivo, olhe para a sua história, para a sua cultura, para a sua língua e diga a um violento basta, porque basta de sermos pequeninos. Portugal não é pequenino. E quando a nossa plataforma marítima for efetivamente passada para o nosso domínio, esperando que não nos faça o mesmo que com o mapa cor-de-rosa, Portugal passará apenas a ser, com os seus 4 milhões de quilómetros quadrados, o 5º maior país do mundo. E isso implica valorizar o que é nosso, porque valorizando o que é nosso, nós vamos também dar ao respeito para que nunca mais certas cenas desagradáveis, para não dizer humilhantes, sejam repetidas em nome de uma pátria que é nossa. Peço os meus sinceros parabéns ao MIL, a toda a sua direção, ao meu amigo Renato Epifânio, que Contraventos e Marés continua, porque, como eu dizia ainda há pouco, é na persistência que existe, talvez, a única forma de heroicidade. Obrigado por persistir, obrigado por não abandonar, doutora António, obrigado por seguir o MIL na sua casa. Um abraço a mim e a todos. Muito obrigado. Depois vai ter que ser mais cedo. Boa tarde a todos. Acho que não está ligado. Está mais perto. Os diretores da nova área que estão aqui presentes, todos que estão presentes nesta sessão, a comemoração do seu aniversário, que se falou abundantemente até agora, e do lançamento número 12 da nova área, que completa o 6º ano de vida da revista. Só este facto já me parece um segundo realce da revista cultural, que nestes tempos, ou neste tempo, consegue publicar-se regularmente durante 6 anos, já é um feito importante e raro. Mais importante ainda é o que ela significa, ou tem significado ao longo destes 6 anos. A designação da revista Nova Área é já clara, que tem de ser herdeira da revista que foi o órgão principal desse movimento cultural, que foi a área, claramente, da segunda à quinta série. Daí que ela tenha honrado, através de mimos especiais, as figuras melhores desse movimento, os quais, Ricardo Prima, Fernando Pessoa, mantemos a consciência durante vários anos, que tenha lembrado para o Banquete, e que neste mundo tenha uma parte substancial a recordar António Banhos, que se fosse vivo teria feito 90 anos, que faleceu há 20, à beira dos 70 anos. António Quadros, como foi aqui dito, foi usando uma expressão que era o rosto mais visível da filosofia portuguesa, pois que foi um combatente intrépido e constante pela filosofia portuguesa até ao fim durante 40 anos, praticamente. E para além da obra pessoal que realizou, que foi muito importante e muito significativa, deve-se
acima de tudo, ou também é a sua atividade pública, a atividade cultural, a dirigir revistas, a estimular editores, a apoiar os mais novos e, incansavelmente, sempre na primeira fila, na defesa da filosofia portuguesa e, acima de tudo, de Portugal, nossa pátria. Aliás, este ano houve, durante estas duas efemérides, houve um colóquio sobre, precisamente, António Quadros, que teve uma particularidade muito significativa, pois que decorreu uma parte em Portugal e uma parte no Brasil. Decorreu na Universidade Católica, a primeira parte, e a segunda parte no Real Gabinete Português de Leitura. Espero a próxima publicação das atas desse bloco, que permitiu revisitar aspectos fundamentais da obra e da ação de António Quadros, que tem hoje na Fundação, que é dirigida por uma das suas filhas, um centro importantíssimo para manter viva a sua lembrança e a importância de António Quadros. Quanto mais tempo passa, é uma figura que se agiganta, cuja dimensão, cuja dedicação natural é mais patente, mais específica. A primeira parte do mundo corresponde ao modelo habitual do mundo da Nova Águia, um tema central, que neste caso é António Quadros, mas há ainda várias outras efemérides que são aqui recordadas, aquelas que normalmente passam à margem da comunicação social cada vez mais analfabeta, mais intelectualmente colossal, que é aquela que nos cerca constantemente. Assim, é recordado o bicentenário das preleções filosóficas de Silvestre Ferreira, curiosamente proferidas no Rio de Janeiro, a partir de 1813, e que marcam dois factos fundamentais. Elas marcam, por um lado, o nascimento da filosofia portuguesa moderna e, por outro lado, o nascimento da filosofia brasileira. Assim como foi um príncipe português que deu autonomia ao Brasil, foi um filósofo português que deu autonomia especulativa ao Brasil através desta obra, que são as missões públicas que decorreram de vários anos, foram publicadas uma peça de 70 fascículos, que é a primeira obra significativa deste notabilíssimo filósofo e homem público, que foi Silvestre Ferreira, hoje, como muitos outros, praticamente ignorado todos. Mas não só Silvestre Ferreira e as reflexões filosóficas são equivocadas. É evocado ainda, que este foi um dos escândalos maiores da ignorância imperante na nossa comunicação social, é evocada a figura de José Eves, que faleceu no verão sem que a comunicação social tivesse dado praticamente uma única notícia. Penso com urgência de diário notícia, nenhum jornal, nenhum órgão de vigilância, nem o JR, nem os pseudo-suplementos culturais dos jornais diários. José Eves era apenas o maior filósofo do ensino português. Isso foi ignorado por praticamente toda a gente. A nova área, o Instituto de Filosofia e Cultura irá, no primeiro semestre do ano que vem, promover um colóquio sobre o pensamento e a obra de José Eves. E, mesmo em cima da hora, foi possível, graças à presteza de escrita do Miguel Real, que esse facto triste para todos nós fosse aqui assinalado. Como é igualmente assinalado os 10 anos do desaparecimento de dois notabilíssimos pensadores portugueses, Orlando Vitorino e Eduardo Rancho, natural da mesma geração de José Eves, que faleceram em 2003. E esse efeméride é aqui assinalado, como é assinalado também o centenário do nascimento do notável filósofo brasileiro Heraldo Barbudo, companheiro de Miguel Real, que é sempre Ferreira da Silva, de Eduardo Souza e de outros,
aquilo que se tem chamado a Escola de São Paulo. Mas há outro efeméride aqui, que estou igualmente lembrando, os 20 anos da morte do António José Sareiro, os 80 anos de José Matoso. Este grupo, como é habitual na Nova Águia, tem perto de 6 dezenas de colaboradores, o que revela bem a diversidade de autores que são aqui acolhidos, seguramente penso que é o número normal de colaboradores da Nova Águia, alguns com mais contexto, e colaboradores que não são exclusivamente portugueses. Há aqui colaboradores galegos, há colaboradores cabo-verdianos, penso que um catalão, o perfeito quadrado é catalão, não é? E naturalmente são recordados também autores brasileiros e entre o corpo, entre o grupo de colaboradores, queria destacar aqui Adriano Moreira, há também, como é habitual, um conjunto de poemas distribuídos ao longo da revista e também uma secção de recensões de desenhos de livros mais significativos publicados no semestre imediatamente anterior. Não queria alongar, mas dar ideia do riquíssimo recheio de conteúdo deste número da Nova Águia, que continua fiel àquilo que se propôs há 16 anos e creio que é justíssimo compartilhar aqui os seus diretores aqui presentes, o Renato Pifano que se mantém na direção do Miguel Real muito mais tarde, mas a quem se deve, com a regularidade da publicação da revista, dado que convém assinalar, surge normalmente a meio do semestre e não tem folhado. Não é fácil, desde logo do ponto de vista editorial, financeiro, nada.